Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Debate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMWeb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite. São exatamente 20 horas e 37 minutos. Gostaria primeiramente de agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade de estar aqui ao lado de amigos. Hoje debatendo até as 22 horas. O nosso amigo Dr. Carlos Henrique Queiroz, especialista em direito eleitoral e ex-assessor da presidência do Tribunal Eleitoral de Pernambuco. Armando Sérgio, não é Armando Monteiro não, Armando Sérgio, presidente do Partido Solidariedade da cidade de Olinda. Gilson Ferreira, mais conhecido como Gil Baiano ou Papito, da Rádio Esperança. Esse é que nós convidamos ele, Armando, para que possa mostrar o que o pessoal, o povão realmente gostaria de saber sobre a reforma eleitoral. Dizer que estamos transmitidos pelos portais Rádio Paulista FMWeb.com, blog da Associação da Vila.com, site do Calcário Nova Terra, radioblog.com.br em Miami, então vocês já estão em Miami nessa hora, blog Opinião Brasil, Rádio Paratiba FMWeb.node.com. Dizer, lembrar, como meu amigo Petrônio sempre diz, que a emissora concorrente nossa, ela só passa para 123 países. Nós passamos para 185. Então, vocês são privilegiados por passar em 185 países. Passar agora a palavra para o meu amigo Petrônio, em seguida meu amigo Gil Baiano. Dizer que agradeço aqui meu amigo Zé Inácio, eu não falei o nome dele, que é o nosso Lombardo. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite ao nosso amigo Papito, que está aqui hoje com a gente. Boa noite, Dr. Carlos Henrique. Boa noite, meu amigo e irmão Armando Sérgio. Prazer hoje ter duas figuras ilustres aqui conosco, né? Hoje, vamos dizer, um debate onde muito solícito pelos nossos ouvintes, já que é um tema recorrente, aí que está aquela queda de braço. Congresso, governo federal, os próprios deputados, outros a favor, outros contra, e vocês vão nos ajudar a esclarecer os nossos internautas as dúvidas, a tal da reforma política. Ela existe, existiu, está acontecendo, porque até agora, essa zoeira toda, a única coisa que eu ouvi mesmo só foi acabar a reeleição. Agora está proibido o prefeito usar a máquina, o governo usar a máquina e a presidência da República usar a máquina. E as demais reformas? E o voto distrital? E aquele financiamento público de campanha, o privado? Como é que está isso na visão do jurista e na visão de um político? Armando e doutor Henrique, o microfone é de vocês, se apresente. Meu amigo também Gil Baiano vai aqui representar os ouvintes, também com as respostas, trazendo as respostas para os ouvintes deles. Gil Baiano? Primeiramente, eu quero imensamente agradecer e desejar uma boa noite aos convidados Armando Sérgio e doutor Carlos Henrique, não é isso? Então, graças. Assim que eu vi a postagem, eu me fiz para o Ademir, que faria questão da noite de hoje estar aqui presente para acompanhar esse debate, da qual será por demais importante para o nosso público, principalmente os meus ouvintes da Rádio Esperança, onde eu tenho um programa Show da Tarde, de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, que está me dando até uma boa audiência. É um prazer imenso lhe reencontrar. E imensamente ainda você, posso até lhe chamar de você, tem idade de ser meu filho, de ter me reconhecido. Muito obrigado, Carlos Henrique, obrigado, Ademir, obrigado ao Petrônio e também ao Zé Inácio, que é a figuraça. Sem ele, a gente não estaria no... E boa noite para o doutor Gerdelei Gondim, e ele manda um abraço aí para todos vocês. Muito boa noite, todos os ouvintes que nos acompanham agora ao vivo na Rádio Debate.net.
Gostaria de agradecer o convite feito por todos vocês, em especial meu amigo Aldemir Júnior, que é um amigo de longa data, o nosso amigo Petrônio, que está aqui presente, uma simpatia em pessoa. Tive o prazer de rever o nosso amigo Gil Baiano, com sua voz sempre, uma voz aveludada, e o nosso amigo Zé Inácio, que está ali nos comandos, e também agradecer aqui a presença do nosso amigo Armando Sérgio, que vai dar seu ponto de vista. Carlos Henrique, na condição de jurista, de advogado, especialista em direito eleitoral, e nosso amigo Armando Sérgio vai dar a sua posição na condição de político, ele que sofre todas as consequências desse processo eleitoral e está muito mais interessado do que qualquer outro, porque vai depender do seu futuro político também, essas regras que estão sendo modificadas pelo Congresso Nacional. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite tive o prazer agora de conhecer a voz de ouro, o famoso Gil Baiano, meu irmão Márcio. Agradecer a Aldemir Júnior. Um abraço ao Rádio Amador ali, Zé Inácio. E um abraço ao amigo aqui, o advogado jurista especialista em direito eleitoral, Carlos Henrique, filho do deputado Henrique Queiroz, a quem eu deixo aqui um fraterno abraço. E vamos à luta, vamos debater o que é mais importante nessa noite, que é essa reforma política. Para começar, o que é reforma política? Para que serve essa reforma política? E se vai ter realmente a reforma política tão esperada pelos eleitores? Bom, reforma política, o nome já, a gente pensa que o nome já diz tudo, mas na realidade não diz, porque o que na realidade nós estamos tratando é de uma verdadeira reforma eleitoral, que vai modificar a forma das eleições, a forma como nós elegemos nossos representantes para atuarem no cenário político. Então, eu acho que o próprio nome já é atécnico, o correto seria reforma eleitoral. Existe uma necessidade primordial da nossa sociedade para diminuir a influência do poder econômico no resultado das eleições. Esse é o principal objetivo, Então, a Câmara Federal, ela criou uma comissão específica para tratar do assunto de reforma política, de reforma eleitoral, e para captar também os anseios do povo, porque muita gente brinca, inclusive, como ser uma reforma tiririca, pior que não fica, porque o brasileiro já não suporta a forma como a política nacional está sendo conduzida. Então, é interessante, é necessário o Brasil passar por uma reforma para nós traçarmos as bases para a eleição dos nossos representantes. Boa noite aos ouvintes. A reforma política, pelo meu ver, não existiu até o momento. O que se foi votado agora foi votado só em primeiro turno, falando politicamente. O que se foi votado em primeiro turno. E até o momento o que se mudou, entre aspas, porque vai ter de ser votado em segundo turno na Câmara e depois vai ter de ser votado em 2 turnos no Senado, foi a questão do Instituto da Reeleição, que acabou a reeleição. Tem outros pontos, certo, que devem ser votados, como a questão do tamanho do mandato, certo, o tempo de mandato. Estão querendo diminuir o tempo de mandato do senador, diminuir o tempo de mandato do vereador, se faz um mandato de 6 anos ou de 5 anos, para que coincidam as eleições. Vamos dizer, de concreto mesmo, o que se pode mudar é a questão só da reeleição, tá entendendo? E o tempo do mandato, e a coincidência das eleições. Mas os outros pontos mais importantes, que nós achávamos que era mais importante, não foram votados. Porque o espírito de corpo agiu
né? Vamos dizer, o espírito de o corporativismo político dos deputados, porque ninguém vai votar ali, nem um deputado ali vai votar nada que não seja bom para ele, não é que seja bom para o povo. Eu quero falar também a respeito dessa reforma política. Essa reforma política está lá no Congresso há mais de 10 anos para ser votada, para ser posta em pauta, para ser votada. O que foi que houve? Com essa onda de corrupção que assolou o país, o pessoal começou a brandar. Vamos, reforma política já, reforma política já, reforma política já. Mas a reforma política não vai acabar com a corrupção. Financiamento público de campanha também não acaba com a corrupção. Eu acho que a lei eleitoral, ela poderia até ser boa, essa lei eleitoral que está aí. O que se precisa mesmo nesse país é que se vote uma lei para que se coloque, certo? Como crime hediondo, vamos dizer, para abranger tudo que seja reforma política, crime hediondo, corrupto e corruptores. Mas com certeza isso é um sonho, porque jamais passaria isso no Congresso Nacional. Não é verdade? Porque essa questão da reforma política veio à tona por causa de toda essa corrupção que está aí. Armando, se você me permite uma parte, nós temos também que observar o importante papel do presidente Eduardo Cunha na pauta da Câmara Federal. Ele está finalmente colocando matérias pertinentes e de interesse de toda a sociedade, não é? Isso você observa questões polêmicas como a maioridade penal e a própria reforma política, e está trazendo esse papel de protagonismo no sistema político, inclusive também talvez pelo enfraquecimento do próprio poder executivo, né? Hoje o poder executivo está passando por um desgaste, como todos nós acompanhamos, e é importante que o presidente Eduardo Cunha coloque essas matérias de tanto interesse da sociedade para ser votadas e serem implementadas o quanto antes. O presidente da Câmara, ele vem, graças a Deus, vem dando uma contribuição enorme para a democracia, porque ele vem agilizando projetos que estavam engavetados já há muito tempo para serem votados. E uma delas foi a lei eleitoral, né? A reforma eleitoral. Mas é uma reforma ultrapassada. Nós sabemos ainda que existe coisas que muito mais importantes, vamos dizer, a isonomia no tempo eleitoral. Eu digo isso porque eu fui candidato já algumas vezes, e o tempo eleitoral, para mostrar suas propostas na televisão, tem um partido que tem 18 minutos, 20 minutos, enquanto outros tem 2, 3 minutos. Vamos dizer, essa questão de o povo assimilar melhor, porque o que é que eu digo, Carlos Henrique, a Petrônio e ao Denis e a Gil Baiano que estão aqui na mesa. Tudo passa por uma questão de educação. O que é que eu quero dizer a vocês? Eu fiz pesquisas para vocês verem como o nosso país ainda está engateando na questão o que é que eu quero dizer aqui? O nosso povo ainda não está politicamente educado para votar. 90% dos eleitores, minha gente, pasmem vocês, eles não sabem qual é o papel de um deputado, não sabem qual é o papel do vereador, não sabem qual é o papel de um deputado estadual. Nem lembrem quem votou. Não lembrem quem votou na última eleição e não sabem quais são os papéis, e muitos dizem que não gostam de política. E que isso é um absurdo. Todo cidadão tem de gostar por obrigação de política. Porque ela é quem mexe em tudo na nossa vida. Nós estamos vendo aí, agora mesmo tem aqui, eu estava vendo aqui no site da Folha de São Paulo, vai ter outro aumento de energia. Agora, estava vendo aqui, vai ter outro aumento de energia. E tudo isso passa pela política. Não é verdade? Porque os políticos corruptos estão no poder porque o povo coloca. Aí você fala de políticos corruptos que estão no poder porque o povo coloca. Voto facultativo resolveria? Não. Um povo com a educação política que tem não resolveria. Porque o pessoal ia pegar o povo em casa, para pagar a tal da boca de urna, ia buscar e pagava do mesmo jeito. Esse ponto é interessante, inclusive vai ser
vai ser votado essa semana, não é? Salvo engano, amanhã ou depois. O voto facultativo, a federação de partido, muitas coisas ainda vão ter de ser... E com relação ao voto facultativo, Armando Sérgio trouxe um fato importante. Nossa sociedade ainda não está preparada, a nossa democracia não está madura o suficiente para que nós deixemos o voto facultativo. Porque ia aumentar a quantidade de pessoas que votariam apenas para receber um valor X, né, para estar presentes. Porque hoje a gente sabe que o voto é um direito, mas muitos não encaram assim. Muitos encaram o voto como uma obrigação, não é? Mas esse direito, para ser exercido ainda no Brasil, tem que ser exercido obrigatoriamente. É um contrassenso, não é? Porque um direito jamais poderia ser obrigado, a pessoa jamais poderia ser obrigada a exercer um direito. Mas, atualmente, a democracia brasileira não está madura o suficiente para o voto facultativo. Interessante. Aí, você não é candidato ainda, eu espero que você seja um dia, eu estarei com um representante muito bom, mas Armando já foi, o que a gente escuta na boca do pessoal no dia da eleição, é o seguinte: eu só sou gente até eu não votar. Depois que eu votar, o meu título já não serve para nada. E é justamente o que você está falando. Se o voto for facultativo, aquele cidadão não vai estar nem na hora para votar, ele vai estar em casa esperando ele chegar, infelizmente é verdade, esperando ele chegar para poder votar. Então, se ele vale hoje 20, 30, vai valer 100, 200 para quem pode pagar. Aí eu pergunto a vocês dois: financiamento privado. Estávamos se falando muito de financiamento público, a coisa toda, e agora foi passada a reforma que as empresas vão poder fazer doação para partido e pessoa física para candidatos. Aí eu pergunto: se eu tenho uma empresa, Armando, e você é presidente do Solidariedade, eu chego, você é candidato a prefeito, não sei o que, aquele negócio todo, e eu vou dar uma certa quantia ao seu partido, qual é o comprometimento seu com essa empresa? Será que não deveria acabar com o financiamento público-privado? Porque eu acho, que sou sincero, uma tremenda sacanagem fazer um financiamento público, certo? Onde eu vou pagar para político ganhar dinheiro. E por outro lado, eu acho interessante que como é que as empresas vão doar para partido político, que ele vai ter que ser cobrado amanhã. Não seria o caso de Armando Sérgio ser candidato pelo que ele tem, Carlos Henrique pelo que ele tem? Porque é muita disparidade de onde você chega para um partido, o que poderá acontecer? Isso aí penso eu. E aí, algumas pessoas, eu estou resumindo aqui as perguntas que fizeram aqui o dia todo hoje. Quando a empresa for fazer uma doação para a empresa, para um partido, o partido, logicamente, por lógica, deveria dividir por igualdade com seus membros. Mas a gente sabe que, infelizmente, não acontece isso, ou não vai acontecer. Então, como é que você acha que deve acontecer, que vai acontecer, se alguma empresa chegar e fizer alguma doação aos partidos políticos? Como é que você encara essa situação? O problema todo, Aldenir, é que nossas leis são muito brandas no nosso país. Certo? As empresas doam a partido político. Agora, veja só, quanto essas empreiteiras doaram ao PT, né, falando aqui, a esses partidos que estão envolvidos nesses escândalos, quanto eles doaram, é a questão do montante, do valor, porque quando você começa a fiscalizar essas doações, certo? Se você botar uma lei, feito eu falei aqui agora, crime hediondo para corruptos e corruptores, porque é muito fácil, quando se doa para o partido, você doou, recebeu o recibo eleitoral, tudinho direitinho, e isso tem como ser fiscalizado, não é verdade? Eu não vejo, nos Estados Unidos o lobby é oficializado, todo mundo lá, os deputados que lá estão, a gente sabe o que eles defendem, quais são os grupos que eles defendem, os políticos lá a gente sabe o que eles defendem, o daqui a gente não sabe, não é verdade? Porque não é oficializado. A questão nossa toda, Aldenir, é educação, que nós não temos. O Carlos Henrique falou aqui, nós ainda a nossa democracia ainda é nova, certo? Olha, eu vou dizer um absurdo que aconteceu comigo na eleição passada. Eu fui procurado por universitários, estudantes de sociologia. Estudantes de sociologia vieram me pedir uma ajuda, que eles estavam fazendo uma gincana,
para eu poder ajudar a um asilo que tem num bairro lá em Olinda, Sítio Novo. Aí eu disse que não ajudava, que eu achava que a política não era para aquilo. E cheguei para eles e disse: olha, vocês sabem qual é o papel de um deputado? Veja só, universitário de sociologia. Eles disseram não, que não sabia não. Aí eu disse: não era mais bonito se vocês chamassem a professora de vocês e vocês fizessem uma gicana para procurar saber do governador, do prefeito, dos deputados, porque é que existe asilo daquele tipo? Não é verdade? Isso são mazelas ainda do nosso sistema, né? Sistema. E o político, infelizmente, ele está submetido a esse sistema. Então essas regras devem ser mudadas, mas hoje os próprios legisladores não sabem como mudar, porque é uma coisa que já está arraigada no seio da nossa sociedade e tem que ser feita uma revolução completa no sistema. Eu vou dar uma outra pesquisa aqui importantíssima para vocês verem só como é que está a nossa educação no país, porque tudo passa pela educação, né? 100% dos professores do ensino público colocam os filhos para estudar numa escola particular. Por que eles colocam os filhos para estudar na escola particular? Porque eles não confiam no próprio ensino que eles estão. É um sistema de ensino falido. Você sabe quanto é o custo de um aluno para o Estado? Chega na faixa de uns R$1.400. Quanto é que chega na ponta para esse aluno? E tudo passa pela educação. Antigamente, quando eu estudava, a escola pública era... Pronto, quem estudava no colégio pago pagou, passou. Nós tínhamos uma matéria chamada OSPB, Organização Social Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Hoje não se prepara mais o cidadão para ele exercer o que é mais importante no país, que é votar. O problema de antigamente é que nem todos tinham esse acesso, da escola pública. Hoje, se você chegar em casa e dizer: mãe, eu estudei OSPB, meu filho, pare com esse palavrão. É verdade. As próprias professoras não sabem. Você faz uma reunião política, certo? Você fazer uma reunião com eleitores, a primeira coisa que eles perguntam é: quanto o senhor vai pagar na militância e quanto o senhor vai pagar na boca de urna? É a primeira coisa que sai. Como é que você pode fazer política num país desse jeito? Num país sem educação? Eu quero agradecer a doutor Gildeli Godin, foi um candidato hoje é presidente do PSOL não, do PMN aqui em Paulista, Paulo Fernando, que é do blog Informe PR, José Carlos, Isabel Cristina, Juliana Pinto Filizola. Eu decidei parabenizar ele pelo aniversário dele essa semana. Guga Cabral, que é o presidente do PSDB aqui em Paulista, está aqui conosco, que foi até eu botei aqui presidente do Solidariedade Paulista, porque eu não apaguei o outro, aquele Ctrl-C, Ctrl-V, ficou Paulista. Então, obrigado, meu amigo Guga, por ter me mostrado. Noêmia Pontes, onde diz ela isso: oi, amigo, segunda-feira estamos inaugurando o cantinho da tapioca aqui em Maranguapião, em frente ao bar do Belezal. Então, ela deu o recado dela, mas também botou aqui embaixo: estou assistindo e estou adorando. É uma pessoa, é uma cantora que tem uma voz linda, maravilhosa, uma cantora gospel. Quando se fala em reeleição, você foi candidato a prefeito, 4 anos, dá para se fazer alguma coisa numa prefeitura, mesmo querendo trabalhar? Eu acho pouco. Eu sou a favor da reeleição, porque a gente vai punir os bons administradores. Na verdade, a gente vai punir, eu acho que um mandato de 6 anos ou o direito à reeleição, porque eu acho que você, em 4 anos, você não consegue fazer as mudanças, porque você sabe que a burocracia é grande demais, Aldemir. Se você projeto, você ir atrás de recursos, você engrenar a máquina, você fazer muito pouco tempo para se fazer as coisas as mudanças que você quer fazer dentro de um município. Ou um mandato de 6 anos ou o direito à reeleição. Com 8 anos, com o direito de você sendo um bom administrador, você tem como mudar uma cidade e fazer uma boa administração. E José Carlos dos Santos aqui diz o seguinte: parabéns, meu amigo. Me faz muita falta essas reuniões em prol melhor da nossa política brasileira, em especial a cidade do Paulista. Grande abraço, sucesso para todos vocês. Armando Sérgio, presidente da Solidariedade, não é isso? Eu queria que você me dissesse com muita clareza qual seria o principal ponto
para essa reforma política funcionar? Porque muito se fala em reforma e nós, anos e após anos, não vemos nenhuma reforma, a não ser melhoras para o lado de lá, e para o lado de cá se torna difícil. Então, em suas palavras, qual seria o ponto principal para que essa reforma política funcionasse? Antes disso, eu vou ler uma aqui que eu peço até desculpa não ter, na minha abertura, lido uma mensagem ou uma oração, que diz assim: quando alguém me ofende, em nada me altero. Faço prece por ele, como se fosse o meu parceiro de viagem, ajudando-me a vigiar os meus erros. Obrigado. Eu acho que o maior problema está na questão das doações aos partidos, né? O que os empresários doam para a campanha política. Eu acho que poderiam estabelecer limites. Não poderia estabelecer limites. Porque existe limite, né, Carlos Henrique, para a pessoa física. Eu não sei se... Na realidade, hoje tem o limite de 10%, né, para a pessoa física, para 10% dos rendimentos que ela ganhou no ano anterior. Né, e para a empresa, ela pode doar 2% do rendimento bruto do ano anterior. Ou seja, mais esses 2%, a depender da empresa, é um valor astronômico. Tomemos o exemplo da Fiat aqui, por exemplo. Se ela for doar 2%, é um valor que dá para eleger... Eu quero 10% dos 2%. A questão está no lobby, feito, eu digo, né? As doações eleitorais, infelizmente, passa pelo lobby. O que as empresas depois vão querer em troco, em volta. Só quem pode mudar esse país é o povo. Não tem, lei eleitoral, não tem nada. O povo é que tem esse poder de mudar. Essa lei eleitoral que está aí é boa. Só basta que o povo acreditasse mais na renovação. Nós temos um Congresso caduco, velho. O povo diz, todo político é corrupto, mas qual foi a mudança que nós tivemos no Congresso Nacional? 10%. Tem político lá que está há 40 anos e se elege comprando voto. Para melhorar agora a corrupção, a vista na FIFA. Aí, só quem pode mudar é o povo. O povo é quem tem o poder de mudar. O povo tem o voto na mão. O povo é que tem o poder. Não tem lei, não tem nada que melhor do que o povo para fazer isso. Na realidade, como eu tinha começado a falar, a reforma política, o principal ponto é exatamente a diminuição da influência do poder econômico no pleito eleitoral. Né? Esse é um principal ponto. E a existência do Caixa 2 também é um fator que tem que ser combatido, né, com medidas realmente eficazes, com fiscalização da própria Justiça Eleitoral, que hoje é quase inexistente. Então, não tem estrutura, o Ministério Público poderia ser mais atuante, mas também não tem estrutura, não é? E eu acho que o grande problema hoje das eleições se chama Caixa 2. Ia estar no Caixa 3, 4, 5. Se for Caixa 2 ainda era até bom, meu velho. Nossos amigos aqui, Marcílio Moraes, Joy Luiz Ramos do Sintep, que lamenta muito o fato que o governo do estado tem feito com os professores, manda um abraço, pede para que a gente se solidarize com os professores, né, do estado, Pernambuco, que voltaram às aulas hoje. Um abraço, Joia, ao pessoal do Sintep, sabemos da sua luta. Nosso amigo Ivan da Silva está mandando também aqui um abraço. O professor José Nivaldo Júnior, que também se tornou o mais novo imortal pernambucano, está nos acompanhando. Gilderley Gondim, um abraço para você também, que está aí com a gente. Paulinho Santos, também conosco, está sempre aí acompanhando. Gilderley, tu mandasse quanto para Petrônio? Ana Lúcia Ferreira, Anderson Andino, Alex Souza também nos mandam um abraço e está acompanhando atentamente. Nosso amigo da plataforma dos movimentos sociais, pela reforma do sistema político, diz que não vamos aceitar passivamente uma reforma que piore o sistema político existente, tornando
constitucional um mecanismo que é a porta de entrada para a corrupção da política. Ou seja, a gente debateu e volta de novo o nome corrupção. Será que realmente o que está atrapalhando a nossa reforma é a corrupção? É ela que está no centro das atenções? Porque se a gente for aqui filtrando as perguntas dos internautas aqui, falando sempre do financiamento de um político, que é o estrago dele lá em cima. Um político que é financiado por as empresas farmacêuticas, por exemplo, como se fala aqui. Como é que lá em cima vai pedir para votar ou fazer uma emenda constitucional para votarem aí com os seus pares, para que acabem aquele monopólio de uma empresa que fabrica um remédio de dor de cabeça, se ele foi apoiado? Como é que vai ficar um político que não pega dinheiro de uma construtora para lhe financiar e amanhã não votar ou pedir por debaixo aí dos panos para que aquela empreiteira esteja numa grande obra do governo federal ou até mesmo estadual? Então, como é que a gente, pelo menos, o doutor deu uma luz aí na corrupção, para acabar com a corrupção lá em Brasília? Armando Sérgio, como é que a gente faz? Pronto, aí uma solução. O engraçado é que a própria reforma política é votada por aqueles que se elegeram pelo atual sistema. Então eles já estão influenciáveis desde o nascedouro, né? Desde o momento em que se elegeram. Então já seria um ponto a ser tratado, não é? Mas o que se debateu na Câmara por esses dias foi a questão do financiamento de campanha. Hoje o nosso sistema de financiamento é misto, ou seja, parte vem de dinheiro público, que é o fundo partidário, e a outra parte o financiamento por pessoas físicas e empresas, né? O que se debateu, a Câmara Federal discutiu e decidiram, em primeiro turno ainda, pela manutenção da doação de pessoas físicas e as pessoas jurídicas doariam apenas para o partido político, não é? Porque isso vai ser melhor, né, do que é hoje, porque o partido já quebraria essa ligação direta entre empresa e candidato. Mas nós sabemos que isso também não tem uma efetividade muito ampla. Mas esse debate é importante, porque a sociedade participa e depois de várias discussões nós tentamos achar, não o perfeito, não o ideal, mas o menos ruim para o nosso sistema atual, porque o nosso sistema hoje, ela realmente tem essas distorções de empresas, de construtoras financiando, e inclusive o Paulo Roberto Costa, né, que foi diretor da Petrobras, que é um dos epicentros da Operação Lava Jato, ele disse que a doação de empresa é um adiantamento. É engraçado isso. A empresa doa já esperando que lá na frente ela seja contratada para exercer uma obra bilionária ou outro tipo de influência, né? Então a gente tem que combater inicialmente esse caso, né? Agora, essas regras que a própria Câmara ela está debatendo com a sociedade, mas é difícil, viu, Ademir, a chegar num consenso lá. É muito complicado. Então cada partido tem sua opinião. O PT, por exemplo, que hoje está é um dos epicentros dos escândalos de corrupção, é o PT, mas o próprio PT, ele defende o sistema de financiamento apenas público, não é? Será que realmente esse sistema é o mais adequado? Será que esse sistema iria auxiliar, ser mais interessante para que se fiscalizasse o dinheiro que o deputado, que o governador, que o candidato a presidente da República está gastando, não é? Então, além disso, tem que ter todo um arcabouço, um sistema por trás para verificar realmente, para fiscalizar se aquele dinheiro está sendo aplicado corretamente. Quem manda um abraço aqui é Valéria Rueda, Ivo Queiroz, deputado Henrique Queiroz, manda um abraço a você. Diz que Rio Baiano, a voz de ouro, continua a mesma voz de sempre. Um abraço a todos.
Pegando aqui o gancho, quem eu havia falado, está aqui ela, nossa amiga Eduarda Cardoso. Muito obrigado, Eduarda Cardoso, pela sua audiência. E ela está aqui, dizendo: acredito que há uma crise institucional entre os três poderes e na cidadania. De fato, falta OSPB, Educação Moral e Cívica, e cantar os hinos do país, do Estado e do município. Vocês concordam? Realmente, como o nosso amigo falou, Ademir Júnior, eu ainda lembro, uma questão de cidadania, né? Nos anos 80, na nossa educação, até da pública, tinha lá, a gente cantava o hino nacional, nos cadernos vinham, a gente cantava o hino, fazia aquela fila, aprendia a ter o respeito à pátria, né? À bandeira, ao nosso irmão, enfim. Hoje a educação parece que é desse jeito mesmo, e nossos amigos aqui, estudantes, perguntam também, inclusive uma amiga estudante de Direito diz: eu nunca aprendi política dentro da escola, só na rua. Armando Sérgio fazendo suas campanhas lá por Olinda, uma olindense aqui falando de você. Então está faltando, doutor, realmente a presença, e Armando, não sei, alguma educação específica para falar de política na formação já de base lá dos alunos do ensino médio, né? Porque não é só nas faculdades não, onde tem os alunos que já saíram dos ensino médio. Menino de 16 anos, menino mesmo, adolescente, vota. Esse adolescente de 16 anos está dentro do segundo ano científico, antigo segundo ano científico, agora é o ensino médio. Esses meninos estão ali, vou votar em quem? É o pai e a mãe que diz, vota, ou então um amigo. Esses meninos não sabem o que é política, agora deixaram eles votarem com 16 anos, tiraram as educações básicas, primordiais, que você aprendia no SPB, Moral e Cívica, e quem está dizendo agora como é que se faz política para esses meninos de 16 anos? Só completando aqui, tem João Antônio do Mississippi, que diz: esse meu país melhora ou não? Eu queria mandar um abraço à Eduarda, ela que está acompanhando aqui os nossos debates, e ela colocou duas questões pertinentes, né? Existe uma quebra das instituições, existe uma animosidade entre as instituições. Eu acredito que sim, que existe sim. A começar do próprio executivo, né? Existe um desgaste da própria, hoje da presidenta Dilma, com a própria Câmara e Congresso, né? Hoje não existe um... Cuidado que a Eduarda, ela é militante, viu, do PT. Não, mas ela, como é do PT, ela sabe, ela está ciente disso, que existe hoje uma animosidade. O próprio PMDB hoje, que nós não sabemos se ele situação, se é oposição, hoje existe uma nuvem, né? Ele não é nem governo nem situação, ele quer ser situação. Ela quer que tire a Dilma, a verdade é esta, para entrar Michel. É verdade. Nós ainda não temos uma crise institucional, ainda não existem. O próprio... Carlos, eu acho que a gente, crise pior do que essa não tem não. Se você está dizendo que isso não é uma crise institucional, então vai ser o que isso? Porque o nosso país está parado, meu amigo. Parado. Mas eu acredito uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise de tudo. Você tocou num assunto importante, é uma crise moral, né? Nós temos que ter base. Eu acho que também um dos pontos é a nossa educação de base, né? Hoje em dia, infelizmente, o ensino hoje é focado para o vestibular. Não existe mais essa preocupação nessas matérias de aprendizado de política. Sim, honestidade é sinônimo de burrice no Brasil, infelizmente. O cara ser honesto é ser burro. Infelizmente nós chegamos a esse ponto. O honesto, ele fede. Ninguém quer conversa com ele. É verdade. É sério. Ninguém quer conversa com o honesto. Eu acredito que a gente está tendo uma inversão de valores, minha gente. Hoje em dia, o honesto, ninguém quer conversa com ele. Com a internet, né, que hoje é uma realidade em todos os municípios brasileiros, ela poderia ser mais utilizada pela própria educação brasileira. Hoje eu acho que ela é um pouco relegada.
É um sistema barato, que todos, ou quase todos, têm um acesso barato, e isso poderia ser muito melhor empregado do que é hoje. Hoje, pelo contrário, hoje as pessoas só querem entrar em redes, os alunos entram em redes sociais e compartilham. Não existe um papel focado na educação. Então, acho, assim, eu não sou a melhor pessoa para dizer, mais indicada para dizer a solução, a panaceia para a solução da educação no país. Mas eu acho que, primeiro, a educação já vem de berço, não é? Onde nós mais aprendemos é em casa, né? A educação que a pai e a mãe nos dão. Mas, infelizmente, nem todos os lares brasileiros existe essa educação. O que é que está acontecendo? A nossa educação em si, o que é que nós vemos hoje no país? É criança tendo crianças. Nós estamos vendo meninas com 15, 16 anos já tendo 3, 4 filhos. Não é verdade? Porque ninguém, a questão, mudando um pouco aqui, a questão da maioridade penal. Eu sou totalmente contra a redução. Nós temos um sistema penitenciário falido, uma educação falida, porque ninguém nasce marginal. Ninguém nasce marginal. E não vai diminuir a violência, não. Não vai diminuir. Os crimes cometidos por essas crianças são de 1%. Só. Mas como o povo não tem esses dados, o povo não tem esse conhecimento, os políticos gostam de jogar para a plateia, certo? Eles fazem uma pesquisa e o povo condena porque tem um jovem ali, tem outro aqui, tem ali que comete um delito, e a televisão dá essa ênfase muito grande, e a mídia, aí eles tomam conta. Porque, vocês vejam só, tudo que a gente conversou aqui passa por educação, né? E nós estamos com um sistema educacional, falei, professores mal remunerados, porque o professor, ele é quem forma todas as outras profissões. Né, que recebe pior. Professor mal remunerado, estrutura educacional precária e um sistema, um modelo de educação pública falido. Falido. E realmente eu tenho 64 anos e sinto saudades da época em quando eu era criança e estudava. Me lembro muito bem no colégio estadual Dom Vital, em Casa Amarela, onde os nossos professores faziam questão que quando eles entravam na sala de aula, se perfilavam, todos nós, e cantávamos o hino nacional. E era feito a chamada 1 a 1. E isso era muito importante, porque nós ficávamos conhecendo 1 a 1. Hoje o ensino está totalmente diferente. Muita gente aí é formado e às vezes não sabe nem separar o próprio nome. Eu agradeço muito o esforço que minha mãe fez, hoje há 87 anos, e tudo isso requer, em tudo que se fala, é política. A política na escola, a política na saúde, a política verdadeira. Mas eu lhe digo uma coisa, senhor Armando Sérgio, não sou contra as suas palavras, mas eu prefiro continuar fedendo sendo honesto, de que ser cheiroso desonesto. É por isso que eu não tenho nada, mas eu levanto a cabeça, como me aconteceu um caso na internet, onde invadiram a minha página, e eu recebi várias e várias mensagens falando da minha conduta. Imagine se eu fosse uma pessoa desonesta. Estaria sofrendo. Eu agradeço, desculpa atrapalhar, eu agradeço as palavras elogiosas do nobre amigo Decanato, de qual é uma prova viva de que realmente existe político que tem hombridade, seriedade, não é missa de cor presente, mas eu admiro muito o deputado. É por isso que eu fiz isso, pelas palavras que ele me passou agora, que diz assim: quando recebo uma notícia, seja ela qual for, conservo a tranquilidade, pois tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Obrigado por suas palavras elogiadas à minha pessoa, deputado Henrique Queiroz. Assim seja noite. Sempre. Quando eu falei aqui, Gil, da questão que no país está tendo, que a honestidade está virando, viu, Gil? Quando eu falei, não foi defendendo a corrupção, não, foi criticando a corrupção. Deixar aqui bem claro que eu sou um crítico, certo, contundente dos corruptos, da corrupção,
certo? Eu fico indignado quando eu vou no serviço público e vejo que ele não está funcionando. Está igual aquela... A questão da saúde, da nossa educação, de tudo isso eu fico indignado, porque o país rico, um país que tem dinheiro, um país que teve uma chance enorme agora de mudar tudo isso. Armando, o que você está falando, eu acho interessante o seguinte: quando uma pessoa vem devolver 200 milhões, Já pensou? quanto é que esse cidadão não levou para casa? É. Porque não é brincadeira, Armando. Você chegar, abrir a folha de jornais, tal pessoa foi tanto. E uma coisa, qualquer coisa mais interessante do mundo é essa delação premiada. Eu sou ladrão, a coisa melhor do mundo é ser ladrão hoje, como você disse. Olha, eu sou ladrão, daqui a pouco eu vou dizer tudinho. Aí eu já tenho uma pena menor, isso é uma esculhambação. Eu queria testar o nosso Congresso Nacional, e se colocasse o nosso amigo aqui, Carlos Henrique, poderia, se era um projeto de lei ou uma mudança do Código Penal, colocar crime hediondo para corruptores. Eu quero ver se esse povo ainda ia roubar. Valéria Rueda... É um crime hediondo, né? Porque esse dinheiro que se surrupiou, dava para ter resolvido o problema da nossa saúde, da nossa educação, de muitas mazelas que nós temos aqui no país. O que eu digo sempre, isso aí há muitos anos atrás, Carlos, é o seguinte: eu nasci, estou com 46 anos de idade, parece que estou com 15, mas 46, eu não estou na minha idade não. Mas eu quero uma fala de seca no sertão, essa coisa toda. Eu digo sempre, se pegasse um cano de meia polegada, só queria um cano, esses 46 anos de vida que eu tenho, pegasse um cano de meia polegada, colocasse aqui no Rio Capibaribe, hoje já tem tudo enchente lá no... Mas não, é todo é sertão, é seca. Valéria Rueda diz: Ademir Júnior, escolhas que favorecerão os ouvintes. Como de costume, a Rádio Debate trazendo assuntos de relevância para a população. Parabéns. Nosso amigo Severino Ventura, de Abreu Lima, ele manda boa noite a todos, diz que está dando show aqui para falar sobre a reforma política. Deixa eu... Aqui a minha amiga Eduarda Cardoso volta a dizer: deixei o PT, só não deixei o Brasil ainda, Petrônio. Beijos. 2 beijos para você, Eduarda. Um para você e um por você ter deixado o PT. Mas é brincadeira à parte. Obrigado, Eduarda, mais uma vez por você estar participando e sendo nossa ouvinte. Vou pegar aqui, me desculpa. O pessoal está aqui brigando comigo, que eu estou mais deixando vocês falar e não estou fazendo as perguntas. Petrônio, eu só queria pegar um completo. Hoje nós temos o PT como símbolo de corrupção do país. Mas não é só o PT. Mas é bom deixar claro. Não é só seria muito bom se todos os escândalos de corrupção existentes no Brasil fossem de um único partido político. A gente fala do PT porque é o PT que está no governo há 12 anos. Exato. Mas, completando aí o que o senhor vai dizer, com certeza. Não, mas a corrupção hoje está em todos os locais, né? Existe corrupção a partir do momento que você fura a fila do supermercado. Existe corrupção quando você pega o acostamento. Mas, na realidade, essa corrupção ela é velada, existe e as pessoas se acostumaram com ela. Quando isso existe no Congresso Nacional, no governo, aí essa corrupção toma relevo e todos nós ficamos perplexos, mas na realidade os políticos de hoje nada mais é do que uma amostragem de nossa sociedade, não é? Exatamente. Carlos Henrique, completando a sua frase, o próprio povo faz com que a pessoa seja corrompida. Veja o caso do José Zenuene, tinha que devolver e o povo fizeram para pagar o débito dele. É que a gente fala o nome corrupção, aí 99% leva para política. Beleza? Leva para política, porque acham que o nome corrupção veio da política. Mas a corrupção, ela é endêmica, ela não está na política só não. Como o senhor acabou de dizer, ela começa até pela gente pegando um guarda ali que lhe multa quando você faz alguma coisa e quer ali chegar pro guarda, vem aí, seu guarda, faz jeito aí, isso é uma corrupção. Mas como se trata de política, 99% são os políticos, porque infelizmente eles estão lá na cadeia, eles estão no topo. Isso, eles que deveriam dar o exemplo. Que deveriam dar o exemplo. A gente cansa de ver aí. Mas voltando aos nossos internautas aqui, Chula Fernando, Patrícia Ferreira Santiago, manda também um abraço aqui pra gente, Ana Sheila Itaparica,
Gerlúcia Santos, Milena Ambrósio e Paulo Silva. E tem Cristina Galvão, que fez uma pergunta aqui. Lista fechada, que é também da reforma política. Você que é presidente de Solidariedade. Vai ser solidário. Vai ser solidário. A Mané, Eduardo e João, ou aquele ali que tem mais votos, que tem mais chance de ganhar. Responde isso aí. Aí eu pergunto, para você também dizer, foi muito boa a pergunta do Petrônico, e vieram perguntar aqui sobre lista fechada. Será que o poder econômico, certo, na hora que o presidente for escolhido, não você, logicamente, mas os presidentes dos partidos aí, não vai sobrepor? Eu tenho a pergunta foi feita aqui, não me lembro por quem foi. Será que as pessoas ricas é que não vão pagar para ser o primeiro da lista? Será que como é que os presidentes dos partidos vão ver realmente se vai ser pelo mais votado? Porque se fosse pelo mais votado, é óbvio. Eu não vou pegar o Ademir Júnior, que só tem um voto, e vou deixar Carlos Henrique, que tem 1.000 votos, botar Júnior na frente. Logicamente que não. Mas como é que você iria saber se eu iria ter um voto ou se ele vai ter 1.000 votos? Aí foi perguntar, será que as pessoas com poder econômico, o financeiro, será que elas não vão se sobrepor? Será que elas não vão mandar nos partidos? A palavra, solidário, Armando Sérgio. Aldeni Petrônio, e a nossa ouvinte, como é o nome dela? Cristina Galvão. Graças a Deus, esse ponto aí da reforma eleitoral não passou. Continua tudo no mesmo agora no primeiro turno. O voto vai ser proporcional, a reeleição vai ser proporcional, as coligações entre partidos estão liberadas, vamos dizer, vai continuar tudo no mesmo. Essa questão da lista fechada, como é o nome das outras duas propostas que eu me esqueci aqui o nome. Me responda só uma coisa. Você, o Distritão. O Distritão e o Distrital. Ia ficar uma campanha muito cara. O Distrital, que é as cidades acima de 200 mil eleitores, isso tem alguma... Pode passar, não volta mais isso não. Não volta mais. Isso foi porque o que é que acontece? Ia ficar uma campanha muito cara para os deputados. Isso ia encarecer demais para os deputados e para os proporcionais. Ia ficar uma campanha muito cara. Mais cara do que é hoje. Certo? O que eu defendo, era a questão da fidelidade partidária. Eu achava que a proporcionalidade deveria haver só entre partidos, que isso fortalecia mais os partidos. Mas o que é que acontece? Quando você acaba com as coligações, você começa a punir os partidos pequenos, os partidos ideológicos, que tem ainda alguns, e ia ficar muito difícil um PCdoB, um PSOL, um partido desse ideológico eleger algum candidato, certo? Porque acabando o instituto da coligação. Aí esses partidos ideológicos iam terminar se acabando, né? E continuou tudo mesmo. Eu acho que a questão da reforma eleitoral, hoje se fala muito da reforma eleitoral por causa da corrupção que está havendo no país. A reforma política não vai mudar em nada a questão da corrupção se não tiver leis duras para combater o corrupto e o corruptor. É feito, Aldeni disse, eu sou um delator, roubei bilhões e bilhões de reais, aí a delação premiada entreguei todo mundo e vou tirar 2 anos de cadeia aí com um bolso cheio de dinheiro. Vamos dizer, eu ainda defendo uma lei mais dura, eu vi uma é que a turma briga com tudo. Agora a democracia deixou de ser democracia até para o cara perturbar. Eu vi um cara dizer, eita, se delação premiada, os caras tiver que apontar os 10 dedos para um, tem ladrões para isso, você vai apontar 9. O que eu fico abismado é alguns militantes partidários que vêm com um discurso dizendo, porque a corrupção é do tempo de Marquês de Pombal, porque a corrupção Fernando Henrique roubou. Não é que Fernando Henrique roubou, ou quem sei Paulo Maluf roubou, que vai dar o direito a ninguém roubar. Não é verdade? Não vai dar o direito, isso vai parar quando? Não é verdade? É que o povo não gosta de seguir o bom exemplo, só o mau exemplo. Aí não, porque aí ficam querendo arrumar um álibi, certo? Para as presepadas que fazem. E isso é um absurdo. Doutor Carlos Henrique Queiroz, me diga uma coisa, você que é um advogado especialista em direito político, eleitoral,
Já passou muito a sua mão alguns políticos que estão tentando burlar as leis? Como é que você vê? Logicamente, você como advogado, você tem que ver com um olhar. Como é que você vê esses políticos que estão aí trabalhando e querendo burlar as leis? Como é que você vê esse caso aí? Vou mandar perguntar aqui agora, perguntar se você já viu muitos casos na política. Deixa eu ver aqui. Só não cite o nome de Paulo Maluf, se caso ele fosse seu cliente. Não, é falta de ética, falta de ética. Hoje em dia, quem... Mário Roberto. Eu queria agradecer ao Mário Roberto pela pergunta. Hoje em dia, quem descumpre a lei está furando a fila do processo eleitoral, ou seja, está se utilizando de burlar essas regras para começar a campanha na frente de todo mundo. Então existe hoje colegas, eu não vou citar nomes, que já dizem o caminho das pedras para o candidato, né? Falam, olha, você vai ter que burlar o processo de tal maneira, né? Porque hoje é muito mais fácil você, por exemplo, hoje o que a gente vê muito de irregularidade é a própria propaganda antecipada. Hoje a propaganda eleitoral ela tem duração de 6 meses, não é? Aconteceu agora há pouco em Olinda, na terra de Sérgio. Armando, conclua que eu vou lhe dizer. Então, hoje a campanha tem duração de 3 meses e ela começa a partir de 6 de julho, né? 6 de julho é que você pode realmente colocar. Isso todo ano, né? A partir dali que começa efetivamente a propaganda eleitoral, que você pode colocar cartazes, cavaletes, etc. Mas aquela pessoa que quer ir na frente de todo mundo, partir logo de cara, ele já há muito tempo já pratica determinadas irregularidades, exatamente para poder divulgar o seu nome antes de todo mundo, ou seja, ferindo a lei eleitoral e também se beneficiando da sua própria torpeza, né? Então, a gente tem que olhar isso com bastante cuidado, viu, Petrônio? Porque as pessoas, os políticos de um modo geral, eles têm, muitos fazem até de boa fé, eles divulgam seu nome, sua candidatura, seu número até, mas a grande parte também já faz essa propaganda de má fé, já querendo furar fila e querer divulgar seu nome na frente de todo mundo, né? Então, quebrando a paridade de armas, né? Um princípio da paridade de armas que tanto foi falado nessa última eleição. Aconteceu um caso em Olinda, uma certa pessoa, já estão dizendo que ele é candidato a prefeito lá de Olinda, já deu parabéns, já que desejou também é advogado eleitoral. Eleitoral. Aí só ele, né? Dizem que o Ministério Público já foi atrás dele para dizer, e ele já disse, não, eu confesso, eu sou candidato, mas e aí? Eu coloquei, não haveria de ter, doutor, uma necessidade de uma lei restringindo essas coisas, porque o cara tem condições, poderio econômico para espalhar isso nos 4 cantos da cidade. Quanto não custa um outdoor? Aí ele faz isso. Aí lá na frente, se Deus permitir, ou se Armando quiser, ele vem candidato a prefeito de Olinda também. O cara pobre, coitado, não tem para pagar dois outdoor. Aí, isso economicamente, o cara está ferindo uma regra aí, alguma coisa. Não seria caso de, olha, você colocou isso aqui, não foi? Então, estou de olho no senhor. Se daqui a o ano que vem você for candidato, está proibido, porque seu poderio econômico fez coisas que não poderia. Salvo engano, esse político, né? Já pode ser chamado assim. Ele recebeu já uma multa eleitoral e talvez, a lei já existe, ela é cumprida, agora talvez a multa ainda seja um pouco aquém do que deveria, né? Não é nem um Isso, aí o candidato muitas vezes fala, não, a multa é X reais, então eu acho que vale a pena receber essa multa, mas mesmo assim meu nome vai ser divulgado. Mas você falou, não, mas se essa pessoa voltar a descumprir a lei, aí ele vai ser reincidente. Isso o tribunal tem diversos julgados, quando a pessoa é reincidente, ou seja, volta a cumprir aquela mesma irregularidade, e sua multa é aumentada, é dobrada, triplicada, dependendo do caso. Mas aí no caso, aí a minha dúvida
A minha dúvida. Aí ele pegou, foi ele que colocou, esse foi ele. Agora, final do ano, ou uma data com um aniversário dele, pronto, por exemplo. Aí ele bota os mesmos outdoor, só que tem lá embaixo os amigos e família. Aí não foi meus amigos e famílias. É isso que. E aí? Isso pode? Isso pode? Não. Deixa ele concluir como advogado. Mas peraí, só um instantinho. Que tu vai dizer? Tu pode dizer o nome, eu não posso dizer não. O sistema hoje, o tribunal, ele é composto por membros com duração de 2 anos, o mandato dele como desembargador. Então, a cada 2 anos, todas as regras eleitorais, jurisprudência, melhor dizendo, todos os julgados, eles modificam de 2 em 2 anos. Hoje, essa em específica dos amigos, hoje é permitida, mas há 2 anos atrás, já foi punida e com rigor, né? Então, fica muito, muito complicado para nós, advogados, às vezes traçar uma regra que nem próprio nós sabemos, porque as regras estão sendo cunhadas ainda, entendeu? Então essa regra muito provavelmente é uma brecha na lei, né? É uma brecha na lei e tem que ser punida com rigor, e o Ministério Público tem que estar observando toda essa irregularidade, e a própria sociedade civil, os partidos políticos, para fazerem representações eleitorais, e a própria justiça eleitoral vai... E a lei ser mais severa. E a lei ser mais severa, não é? Porque, eu vou dizer, leis existem, a lei já são existe. brandas. Se não forem severas, então vamos aí fazer um lobby aí pela reforma do judiciário também. Pelo amor de Deus, doutor. O que é que acontece? O judiciário vota o que os deputados aprovam. Julgam o que os deputados aprovam. Olha, a questão desse pretenso político lá em Olinda, para punir ele, vai ter de punir todos os deputados. Todo deputado coloca outdoor. Criei a lei tal, criei isso tal. Todo deputado coloca outdoor. Mas só fazendo uma parte, os deputados, eles são permitidos por lei para divulgar o seu mandato, sua atuação política, sua atuação como parlamentar, né? Agora, a situação, salvo engano, é diferente, porque a pessoa não é detentora de mandato. Aí é onde está a disparidade. Quem não tem mandato não tem direito a fazer propaganda política, porque mesmo você mostrando o seu trabalho, não deixa de ser uma propaganda eleitoral. Está lá a tua cara dizendo que tu fez isso e aquilo outro. Eu, que não sou deputado, não tenho o direito de botar um outdoor ou fazer uma propaganda política, e eles podem, que já está no poder. Entendeu? Aí são certas distorções no sistema. Aí o que é que acontece? Eu acho essa questão de você fazer uma propaganda antecipada, eu acho isso uma besteira. Porque a própria imprensa, os jornais, se você não tiver uma boa assessoria política, os jornais quebram essa lei eleitoral todo dia, mas eles podem. Né? Vamos dizer, se o cara tiver uma boa assessoria política, que ele paga, porque hoje você fazer campanha eleitoral é uma fortuna. Se você contratar uma boa assessoria política, todo dia você está lá, no jornal, e dizendo que é candidato a prefeito. Né? Você está em todos os blogs. E ele não pode fazer nada. É a imprensa. Se eu não, aí onde está? Certo? Eu acho isso uma besteira. Você está preocupado. E hoje, eu não encontrei ainda um político, porque eu coloquei alguns outdoor e já chegaram a me denunciar, eu me defendi, e quando eu fiz a minha defesa, eu botei um atui assim, jura você, de foto e de outdoor de político que tinham colocado. E dizendo que se eu tivesse ser punido, todos aqueles teriam de ser também. E tinha até recente. E arquivou sem julgamento do mérito. Porque eu fui denunciado também, porque coloquei alguns outdoor e disseram que era uma campanha antecipada e tal. Mas eu acho isso o mínimo, certo? O mínimo da... E porque, na verdade, Armando Sérgio, o povo... Como é que o povo vai saber se o cara é esquece, candidato? quando chega na hora, esquece. Quando alguém chega com um valor, aí esquece que aquele fez por ele. Isso acontece, e muito. Mas o próprio período de campanha eleitoral hoje é 3 meses. Não pode botar outdoor.
Não pode. As placas hoje, publicitárias, tem que ser de 4 metros quadrados. 2 por 2, 1,5 por 2,5. Não, o cavalete ainda está tudo do mesmo jeito ainda. Tá podendo? Aí o que não pode é boné, chaveiro, caneta, porque caracteriza brinde. É como se você estivesse comprando voto. Não, o que não pode, o que o cavalete não pode ser colocado é em locais públicos, no gramado da praça, agora em calçadas, desde que não atrapalhe a circulação dos pedestres. Mas agora, se você colocar o cavalete na praça, nos gramados, aí realmente não pode. Não pode. Né? Agora, em calçadas ainda a lei permite. E nas casas particulares agora com autorização, né? Você pode botar em... Mas acredito que isso vai acabar, né? Estão querendo diminuir o valor dos gastos da campanha, com uma campanha muito cara. Que a cidade fica poluída, né? Uma poluição visual. Agora, quando você viaja para o exterior, você mal sabe que está tendo campanha, não é? Que está sendo a eleição. Perguntas próximas que já estão aqui, o pessoal já está debatendo que nos Estados Unidos só existem vários partidos políticos. A educação lá é diferente. Mas o grande, a eleição se caracteriza entre democratas... Só tem 2 partidos, né? Democrata, não tem mais, né? Mas lá nos Estados Unidos você pode ser candidato até ser você mesmo, sem ter partido. Mas aqui também está para acontecer isso, viu? 2 partidos, uns que não quer sair e os que quer entrar. Aí tem várias outras perguntas aqui dos internautas. Hélio Barreto diz assim: hipocrisia, um governo sustentado, 39 ministérios, são para mais de 40, se tiver 50, será 50 ministérios. Então, a gente não tocou, aí se tocou, não abrangemos muito esse assunto. 39, 40, 50, sei lá, já me perdi as contas. Quantos partidos realmente tem no país? Precisa tanto disso, Armando? Como é que... E fusões, aqui também, outras perguntas que também estão fusões. Atualmente, viu, Petrônio, atualmente nós temos 32 partidos com registro na Justiça Eleitoral. 28 partidos são representados... 28, já vai 60. 28, não. Dos 32, 28 partidos são representados na Câmara, 15 partidos são representados no Senado e 4 partidos não têm representantes. Não é? Porque, na realidade, na própria reforma eleitoral foi criada a cláusula de desempenho. Né? É porque mudaram o nome agora, era barreira, mudaram a cláusula de desempenho, que limita o acesso dos partidos ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Pela regra aprovada, só terão acesso a esses recursos os partidos que elegeram pelo menos um integrante em qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Um não é pouco. Aí você tem um para ganhar fundo partidário, um para ganhar tempo de televisão. Está desproporcional isso. A minoria tem que ser ouvida, né, rapaz? Congresso, um na casa do Senado e outro na casa de Maria Joana. Mas é a fusão, Armando. Mas se um é minoria, por que não se funde então? Porque... Está vendo, quando eles foram nessa questão de acabar com a proporcionalidade de ser o mais votado, eles começaram já a ter algumas conversações para haver algumas fusões entre os partidos. Como continuou do mesmo jeito, o PTB ia fundir com o Democrata, o PPS estava para fundir com o partidos PSB, que não têm identidade fisiológicas, filosóficas, ideológicas, né? Mas qual é o que tem ideológica hoje? Sim, mas sei lá, mas na cabeça do eleitor que votou, na cabeça do eleitor que votou em Armando Monteiro para governador, aí hoje se junta com o partido que votou em Paulo Câmara. Como é que fica a ideologia na cabeça? Não tem ideologia, acabou-se ideologia. Hoje é tudo pelo poder. Hoje se faz política só pensando no poder. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós temos um partido comunista governando Olinda. Não é verdade, Aldenir? Nós temos um partido comunista governando Olinda. O que é que tem de comunismo em Olinda? Nada. O mundo é capitalista, né? O mundo é capitalista. A gente tem um país, um partido comunista governando Olinda, mas não tem nada de comunismo. Eu vejo muito comunista dizendo, não, porque aquela Luciana Genro falou que na China, na Coreia, o comunismo, o povo adora 100%. Ela não vai morar lá.
Vai morar lá? Não, um exemplo agora. Marta Suplicy sai do PT chutando gato, cachorro, balde. A ideologia dessa mulher que sempre defendeu o PT. Aí agora não, ela vai pro PSB. Porque, não, aí eu concordo, aí é o poder, pelo poder. Ela quer ser prefeita de São Paulo, ela quer terminar. Aí um caso desse, um eleitor vota de novo no... Infelizmente o eleitor vota em quem tem dinheiro. Falou e disse. Infelizmente. Agora, como solucionar isso, né, Petrônio? Eu acho assim que nós sempre trazemos o exemplo dos Estados Unidos, como o ouvinte citou, né? Existem dois partidos principais, os democratas e os republicanos. Mas eu não sei, assim, tudo bem, os Estados Unidos é uma superpotência, mas será que esse é o melhor modelo? O Brasil não é, cada um tem não é? peculiaridade. Tem suas... As urnas eletrônicas eles não querem usar lá porque tem fraude. E olha, depois dessa eleição pra cá eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, viu? Eu até defendi. Não, mas só para concluir o raciocínio, hoje, uma grande crítica de todo mundo, hoje não existe ideologia partidária. É por isso que eu sempre bato na tecla, nós temos que criar meios para fortalecer o partido e não empobrecê-lo ainda mais, né? Então, todas as regras que são em prol... O Distritão que era uma bandeira do próprio Eduardo Cunha, que, na verdade, os deputados e vereadores, eles seriam eleitos pela quantidade de votos, né? Os mais votados seriam eleitos. Uma espécie de sistema majoritário para os deputados e os vereadores, né? Só que, na verdade, se esse sistema fosse aprovado, ia violar o sistema de representação partidária. Você ia votar na pessoa do candidato, né? E eu acredito, os partidos, se já são fracos, se hoje já não existe ideologia partidária, é porque os partidos estão fracos. E esse sistema do Distritão ia extinguir a própria representação das minorias. É isso que é o contraponto de termos apenas dois partidos. E as minorias? E os partidos que representam aquela minoria que é relegada de todo o sistema, não é? Então... É isso que eu digo. Eu não sou contra o partidarismo por causa da questão das minorias. Né? A turma diz, não, porque são partidos vendáveis, são partidos que... Existe partido mais vendável do que o PMDB? Só para continuar sempre no poder, é isso que eles querem. Na verdade, a turma fala dos partidos pequenos que dizem que são partidos que se vendem, mas a gente que mais vê aí são os partidos grandes se vendendo. Outra, o nosso advogado aqui falou uma questão seríssima, a questão do fortalecimento dos partidos. Hoje, a lei, vamos dizer, os partidos hoje têm dono. Os partidos têm dono. Quem manda é o presidente nacional. Todo mundo é regido por comissões provisórias. Se você não fizer, o cara vai lá na nacional, compra o presidente do partido, aí vai aqui, intervém e dá o partido para... Pronto, acabou. É assim que funciona. Se as bases partidárias fossem ouvidas, vamos dizer, o presidente municipal tivesse direito às bases, começasse, porque a política é feita pelas bases. Eu aprendi a fazer política pelas bases, mas hoje não. Hoje é de cima, do topo de cima para baixo. Não são feitas pelas bases. Então, os partidos vão continuar sempre fracos. Não vai ter ideologia. Eu já vi presidente do partido dormir, presidente, acordar, só filiado e olhe, vão. E a maioria dos partidos pequenos, às vezes você é de um partido, tem uma boa votação, sai e fica procurando, e os pequenos não lhe aceitam com medo de perder. E outra coisa, Ademir, minha mãe ligou para mim e disse que porque todos só falam assim, na casa de mãe Joana. Ela disse que a casinha dela é tão pequenininha. Meu Deus do céu. É porque ela é como é Joana, ela é coração de mãe, cabe todo mundo. Joana Dark. Me diga uma coisa, Petrônio agora falou uma coisa muito interessante sobre urna eletrônica. Você, Carlos, como trabalhou no tribunal, foi assessor da presidência do tribunal, o que é que você tem a falar da urna eletrônica? Se realmente é 100% confiável, se tem alguma coisa, Armando, porque o que se fala muito é que ela não é confiável. Exemplo, eu tenho um exemplo muito prático. Na eleição passada, uma pessoa amiga nossa voltou trabalhar conosco,
e trabalhou, e iria votar nessa pessoa. E eu achei estranho, Armando, na hora que eu peguei a relação, a pessoa chegou, porque é o seguinte, a verdade é essa, se você vota em mim, certo? Diz que votou em mim, e pega uma relação e não consta seu nome, seu voto daquela urna, você, se não tivesse votado, você ficaria caladinho e passava a bola para outro. E jamais iria fazer um estardalhaço. Cadê meu voto? Vamos para a urna, vamos brigar, essa coisa toda. E foi o que aconteceu. Essa pessoa... Aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham dessa urna eletrônica? Que estão dizendo que não é confiável, essa coisa toda, o que é que vocês acham? Se realmente é confiável, não é? Se a gente tem outra... Estão querendo que imprimam um voto, na hora que você vê, vota e coloca na urna lá, que eu acho que seria muito bom isso, até para comprovar o seu voto, porque pelo que me falaram, não sei se é verdade, aí vocês dois aí são, pode dizer, eu voto, certo? Eu vou votar em Petrônio, lá, Petrônio. Se eu quiser ver se realmente eu votei, o que me disseram que aquela não aparece o meu voto para aquela pessoa, para que não dê compra de voto. Isso é verdade, não é? Como é que deve... O sistema, o sistema eleitoral já está comprovado. Se você colocar até aí na internet, no YouTube, e você vai ver que é um sistema muito falho. A urna eletrônica ela não tem segurança nenhuma. Eu vou dar um exemplo de Olinda, nessas últimas eleições que eu disputei para prefeito. Estava lá no site do TRE, eleição de Olinda para segundo turno. Ia ter segundo turno na eleição de Olinda de todo jeito. Ficou lá uma semana no site. Aí, quando a gente pegou, imprimiu a cópia, foi lá, quando foi no outro dia, tinha saído do ar. Não está mais, não é eleição do segundo turno, não. A gente diz, isso aqui, vai. Para você ver que o próprio TRE, agora você entra com a ação, quem vai julgar? É o próprio TRE, são os juízes. Eles vão julgar que a urna é falha, eles vão dizer que é erro deles, não vão nunca aceitar um negócio desse. Não é verdade? E nós temos aí relatos, depoimento de deputados mesmo federais, falando da questão da fragilidade, com detalhe, com estudo técnico, dizendo que a urna não tem segurança nenhuma. Principalmente na manipulação, aonde é que que deve acontecer os problemas. É na hora da totalização dos votos. Tem um amigo meu que chegou para mim e disse, Armando, tem um cabo aqui que me ofereceu voto a R$100. Eu digo, como é que é, pai? Me ofereceu voto a R$100. Diz que eu vou para Brasília, eu levo o dinheiro e o cabo bota o voto onde eu quiser. E isso aí, até quando lançaram a urna, apareceu um japonês lá pro lado de Jaboatão e que elegeu um bocado de gente assim. Para você ver como é falho. Não é verdade? O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro que foi indicado pelo atual governo, né, federal, se trancou na sala e disse, ninguém sai daqui, ninguém dá informação. Pronto, quando o outro candidato estava na frente, 51%. Depois de alguns minutos, quando deu 8 horas, encerrou e saiu pronto. Tá aqui, foi a Dilma que ganhou de novo. Eu vou dar meu relato como ex-assessor, né, da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Eu sempre tive muita curiosidade, né, sobre esse sistema, que na verdade hoje é tido como o orgulho brasileiro, a urna eletrônica. É um sistema igual a jabuticaba, só tem aqui no Brasil, né? Porque dá celeridade. Eu não sei se vocês imaginam, se vocês se recordam, das eleições em alguns anos atrás. 10 anos atrás. Acho que antes de 96 era um voto manual. Assim, passavam-se semanas naquela agonia, não sabia quem tinha sido eleito, quem não tinha sido eleito. Eu acho que, se compararmos naquela época com a atual, naquela época existia muito mais fraude, né, do que se... Não, eu não estou... muito mais fraude, né, se você comparar com... não, existe fraude. Existe fraude ainda, porque eu vou chegar lá. Existe fraude como, digamos, Petrônio vota como Odemir. Entendeu? Ele pega o título eleitoral dele, identidade, e vota como Odemir. Hoje ainda tem que vai ser... Mas o amigo confia na urna? Eu
Se você colocar duas questões sim e não, eu confio. Até prova em contrário. Não, mas tem deputados que... Faz isso não, senão ele perde os clientes dele. Não, mas assim, eu sinceramente eu confio na roleta, mas a gente confia sempre, né, desconfiado. Meu avô de seguro morreu de velho, né, um olho do padre, outro na missa. Né? Pois é, assim, eu acho que o sistema da urna eletrônica tem várias fases, né, passa-se por diversas auditorias dos próprios partidos. O que eu acho? Quando você não tem o direito à recontagem do voto, certo? Não, mas tem direito à recontagem. Não tem. Só que a recontagem vai dar no mesmo, né? Que é tudo por Então, é onde está. Quando você não tem o direito da recontagem, que você não tem a prova do que votou, tá entendendo? Aí fica difícil. E é muito difícil eles autorizarem a recontagem. Eles não autorizam. Diz o seguinte, que na hora que a pessoa vota, aquele voto não fica arquivado. Pelo amor de Deus, estou falando. Eles apagam tudo. Ele não fica arquivado. O meu voto para Carlos Henrique. Eu votei. Você está entendendo? Ele é computado, logicamente, para Carlos Henrique. Mas se eu quiser eu entrar na justiça para provar que eu votei Carlos Henrique, eu não tenho como. Eu queria saber se realmente. Mas isso já iria ameaçar o sigilo do voto. Né? E nós sabemos que hoje uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro é criar a contraprova, não é? Toda urna eleitoral teria uma impressora e toda vez que o eleitor fosse lá e colocasse seu voto, a própria urna eletrônica ia imprimir e ia ser jogada a urna. Esse sistema, não precisa dizer que ia ser muito mais caro. E qual é o partido hoje, Armando? Qual é o partido hoje que depois das eleições os perdedores estão satisfeitos com o resultado? Eu desconheço. Todos ficam insatisfeitos e a primeira coisa é falar mal da justiça eleitoral, falar mal do juiz. Eu digo isso porque eu já passei como advogado em alguns municípios, né? Tanto como perdedor, as pessoas procuram logo o advogado. É um absurdo. Teve um cidadão de tal distrito que disse que votou e o voto não apareceu. O doutor fala a respeito dessa, está lá na tela do TRE. Eleição em Olinda para segundo turno. Depois que a gente imprime que vai lá e diz, não, foi uma falha do sistema. Aí realmente eu teria que saber especificamente o que aconteceu. De repente foi um candidato que teve seus votos considerados nulos e foram tirados do cômputo, entendeu? Então, assim, eu preciso... Até hoje eles não julgaram o processo e nem explicaram, porque estava lá na tela eleição em segundo turno. A prova disto sobre a não confirmação dos votos aconteceu aqui em Paulista por 2 vezes. Os perdedores entraram com ação, sai hoje, sai amanhã, e o Ives ficou por 8 anos. O mesmo aconteceu agora nessa nova eleição com a vitória do Júnior Matuto. E o Sérgio deu uma entrada, sai hoje, sai amanhã, e com certeza ele termina os 4 anos e vai concorrer no próximo ano. Então, há falhas e nunca vai se acabar. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Por mais que façam reforma, não vai mudar a maneira de agir. Você ganhou, ganhou. Ele que perdeu, que se fique na dele e acabou-se. Só para a gente aqui entender sobre reforma política, eu queria que vocês dissessem realmente o que vai poder, fizessem um resumo geral. Porque foi um bate-bola muito bom aqui, de Armando com o Carlos Henrique, mas que pudesse explanar melhor no popular. Vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ter isso aqui fica, não fica, só para que o pessoal por trás da tela, que estão chegando aqui agora também, possa realmente saber o que foi essa reforma política, se vai ter alguma surpresa ainda, se não vai. Que na verdade a gente está chegando nos momentos finais, aí a gente quer que vocês... Infelizmente não é o programa do Jô, mas tá acabando. Né? Então tá aqui, os nossos ouvintes ainda têm algumas perguntas que eu acho que não vai dar tempo, mas se vocês falando uma explanação, aí nas considerações finais, né, para vocês. Eu acho que... Só para falar, ele está falando isso aí porque nós temos um acordo com a emissora aí que disse, pelo amor de Deus, pare. Para poder passar minha novela. Tá em Babilônia querendo ser exibida, então, por favor... A reforma eleitoral ela foi muito pequena. Não houve, bem dizer, reforma eleitoral.
E porque ainda está em primeiro turno, ainda vai ser votado de segundo turno na Câmara, vai ser votado de segundo turno na Câmara, depois a gente vai para o Senado para ser votado. Mas com urna eletrônica. Primeiro e segundo turno. Vamos dizer, é uma reforma, continuou tudo mesmo, não houve reforma. Eu acho que a única coisa que vai mudar é a questão da reeleição, né, que possa ser até que seja derrubado ainda, porque desse Congresso a gente espera tudo. Não é verdade? Porque eu acho que continuou tudo mesmo. Os pontos mais polêmicos, que era a questão da lista fechada, o distritão, o distrital misto e outras coisas, nada disso foi votado. Vamos dizer, as coligações continuam, o voto proporcional continua, o financiamento privado de empresa ainda continua, só não vai ser direto para candidato, vai ser para o partido. Dizer, foi muito pequena a reforma política. A crise continua. Eu acredito que um dos grandes pontos, né, que foram modificados foi a questão da reeleição. Hoje os políticos que estão no poder, eles só vão poder se reeleger mais uma vez, segundo essa votação da emenda que foi há 2 semanas, salvo engano. A reeleição vai terminar, mas os partidos que já estão, os candidatos que já estão no poder vão poder se reeleger, não é? Eu acho interessante esse ponto, Odemir, da reeleição, especificamente. Na época, eu acho que foi em 97 que isso foi votado, né? Isso foi uma grande bandeira de Fernando Henrique Cardoso, e o relator foi o deputado Mendonça Filho. Inclusive a emenda levou o seu nome depois. Naquela época nós pensávamos, era uníssono, que a reeleição seria benéfico, né, para o nosso sistema, mas depois de um certo tempo verificou-se várias incongruências no sistema, né, principalmente com relação a abusos, né, da máquina pública na própria eleição, né. Eu acho que, assim, num mundo ideal, a reeleição é muito interessante, né, porque nada mais justo do que nós darmos mais um voto de confiança àquele prefeito, àquele governador, àquele presidente que apresentou um bom trabalho. Se colocasse, né, doutor, aí, ele se afastasse 3 meses antes da eleição, para justamente não dizer que ele está usando a máquina. Não, mas já tem essas regras. Já tem essa regra a desincompatibilização, né? Mas chama. Ele permanece no cargo. Bom, mas enfim, se tiver, você tem que denunciar, porque realmente não pode. Mas assim, como eu estava falando, a reeleição ela não é de todo mal. Mas eu acho que na nossa realidade, falando de Brasil, nós não estamos preparados ainda para esse sistema que dá tanto certo nos Estados Unidos e em outras repúblicas, né? Espalhados mundo afora. Mas outro ponto que foi tratado foi a questão do financiamento da campanha. Modificou-se pouca coisa. Hoje o nosso financiamento é misto, né, privado e público, com aquela limitação de 2% né, para pessoas jurídicas e 10% para pessoas físicas. Hoje ficou apenas o financiamento público, aliás, o financiamento privado de pessoas jurídicas para os partidos. Hoje a empresa não vai poder doar mais diretamente para os candidatos, né? Tem que doar primeiro para o partido por sua vez repassaria esses valores de forma equânime para os candidatos. Agora, essa semana é bom nós ficarmos ligados nos debates da Câmara, porque vão ser tratadas questões importantes relativas ao tempo do mandato, né? Porque já que se acabou a reeleição, eu acho justo ampliar o mandato para 5 anos, né? E outra bandeira seria a unificação das eleições, né? Hoje é um tema bastante polêmico, porque muitos defendem que tendo apenas uma única eleição, ou seja, hoje tem eleição a cada 2 anos, né? Se colocasse uma eleição a cada 4 anos, iria beneficiar o político que já está no poder, porque ele não desconcentraria da sua administração. Hoje em dia, existe eleição para deputado, aí o prefeito para apoiar o seu candidato,
Os deputados se preocupam também na sua reeleição, né? Se colocassem um período só, eles focariam mais no mandato de um modo geral e se preocuparia com a eleição a cada 4 anos. E se depender da intervenção do Toffoli, que ele já foi bastante claro e disse, o TSE não teria condição humana nem técnica para fazer uma única eleição. Ou seja, então já deixou políticos aí, rapaz, vai na contramão contra o Toffoli e vai na próxima eleição tem que cancela aí. Mas eu vou dar minha opinião. Eu sou contra essa unificação das eleições, porque eu acho que um período, imagine, a nossa democracia é tão jovem, tão frágil ainda, que seria muito temerário nós deixarmos uma eleição a cada 4 anos, porque hoje isso, ou 5 anos, exatamente, bem lembrado. Os senadores têm 8 anos de mandato. A questão está com o Senado. A Câmara vai resolver o problema dela na votação e vai entregar o resto da bola para o Senado resolver o deles. Porque não vai ter mais eleições. Se acabar, não vai ser 4 anos, vai ser 5 ou 6 anos. A gente vai ter eleição de 6 anos. De 5 ou 6 anos. Certo? Os especialistas dizem que vai reduzir custos para o Estado, porque o Estado gasta muito com a questão da eleição, mas tem um outro problema também da questão da politização do nosso povo. O povo vai passar muito tempo e vai esquecer a questão política e possa ser que nós já temos um povo... O que eu já ouvi falar, Armando, do povo, é que queria que tivesse eleição todo ano. Só assim seriam lembrados. Porque de 2 anos já é difícil. E de 6 é que o povo vai estar esquecido realmente. Como também, Armando Sérgio, uma coisa que eu acho, isso é a minha opinião, eu acho por demais errado, é você se candidata a vereador, ganha, e no próximo ano vem a candidatura para deputado e você lança seu nome. Aí você se afasta, vai lá, perdeu o voto. Bom, se você for concorrer à eleição para deputado, quando voltar você perdeu o seu mandato. Mas não acontece, isso é muito bom, eu vou atirar com o dinheiro dos outros. Isso é muito bom, né, vereador? É verdade, isso é um erro que poderia ter sido visto agora nessa nova reforma. Se der tempo, né, doutor, da gente enviar. Tem não, porque já foi passado pela Constituição e Justiça, os pontos a ser votados são aqueles mesmos que estão ali, que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E que essa é uma reforma eleitoral caduca, porque ela está lá há muitos anos, não é verdade? Há muitos anos engavetada. Meus amigos, eu termino dizendo que Eduardo Cardoso, realmente, por você eu mudei minha opinião. Na prática não existe ideologia, Petrônio. A formação da ideologia se faz na educação, na formação de valores, na educação básica familiar e não somente nas bases. É esse aí que ela deixou pra gente aí. Muito obrigado. A presença, Armando Sérgio. Bom demais. Um abraço. Você aqui. Obrigado. Os internautas estão aqui. A voz de ouro aí do Gil Baiano. A Petrônio Márcio, a Aldenir, a Zé Inácio, a Henrique, Dr. Carlos Henrique. E obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e que outros debates estou aqui pronto para vir. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui, né? Agradecer essa oportunidade que você nos deu aqui para os nossos internautas, aqui essas dúvidas, e também a porta está aberta para todas as vezes que se fizer necessário. Qualquer político que quiser uma consulta sua, ele vai deixar seu telefone aí, viu? Arrumar, se Paulo Maluf quiser mudar de advogada. Agradecer aqui ao deputado estadual Henrique Queiroz, com o qual temos o seu apoio, e parabenizamos pelo seu 10º mandato consecutivo, né, que está aí honrando o estado de Pernambuco e os seus eleitores. A Ótica Ponto de Vista, que hoje não vendeu nenhum óculos, então não teve água mineral aqui, viu, doutor? Não vendeu nenhum óculos, aí ela não repassou. Até o salário de Zé Inácio está atrasado desde o ano passado. Ao Calcário Renova a Terra, a Agreste Controle e Serviços de Praga, Eliane Franco Recepção, a Sonho e Arte Personalité, ao nosso amigo J. Inácio Eletrônica, montagem de rádio web, né? Carro de som, carro de som que vem aí.
Um abraço a todos os ouvintes que nos acompanharam também pela Rádio Paulista FM Web, aos nossos amigos e blogueiros do blog Opinião Brasil, blog Associação da Vila Torres Galvão, o Informe PE, um abraço ao amigo Paulo Fernandes, Leandro Fernandes, ao portal Muito Mais do amigo Adri Fernandes, Paulista Atualizado, ao Clube de Rádio Amadorismo de Paulista e ao grupo Opinião do Facebook, um dos maiores grupos de comentários políticos do Facebook. Obrigado a todos os internautas que nos acompanharam até o presente momento, né? A todos, fiquem com Deus. Doutor, suas palavras finais. Eu queria agradecer a oportunidade, né, a todos, ao nosso amigo Odemir Júnior, a você, Petrônio, a Voz de Ouro do rádio, né, Gil Baiano, ao nosso amigo Zé Inácio que está ali comandando. Amigo Armando Sérgio, foi um prazer debater esse assunto tão relevante, né, para nós todos. E estou à disposição, viu? Se quiser marcar outros debates, vamos debater com a participação da sociedade, com a participação de toda a comunidade. Realmente foi um prazer. Obrigado a todos. Meus amigos e minhas amigas. Não, eu tenho. Eu sei. Olha, eu estou hoje emocionado. Meus amigos e minhas amigas, o meu cordial boa noite. É um prazer ter vindo participar desse debate na noite de hoje, contando com Armando Sérgio, Dr. Carlos Henrique. Um abraço aí para Elza e Juliana aí em Jardim Paulista Baixo. Para minha mãe, Joana Dá, que agora também vai ter mandato. Senhora Valéria Rueda, né? Ivo Queiroz, deputado Henrique Queiroz, e para minha esposa Maria Lourdes, porque tudo pela família é muito importante. A todos vocês, o meu muito obrigado. E digo sempre, posso não lhe ver, mas no meu pensamento eu vejo todos vocês. Boa noite. Agradecer, Armando, muito obrigado a sua presença, meu amigo Petrônio, meu amigo Gil Baiano, meu amigo Zé, ao meu amigo Carlos Henrique, de Montes Data. Uma pessoa agora vai dar uma risada, que parece que eu estou vendo a cara dele, dizer que choveu aqui, viu? Esse é lindo, maravilhoso. Então, o seu fã-clube aqui em Paulista aqui tá cheio, viu? Porque eu não pude dizer quem era que está mandando. Esse homem é muito lindo. Então, esse advogado... então, eu não posso. Aí eu digo até, se eu for candidato, vou pegar a foto dele e botar meu nome embaixo, Odemir Júnior. E você eleito só pela... Não. Só para fisionomia desse cidadão. Então, muito obrigado. Dizer que as portas estão abertas, Carlos. Armando está aberto aqui. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Dizer que isso aqui é a rádio debate.net, como eu aprendi que ela é sempre imitada, mas nunca igualada. Então, muito obrigado. Valeu, Zé.